Então, por Mas exemplo... como que vocês conseguem identificar uma pessoa que é fraca na fé e que tem que cuidar como uma ovelha para para uma pessoa caprichosa que quer simplesmente atenção e mimo e sei lá o quê? Como diferenciar isso? Quem realmente precisa dessa nossa tolerância? Como que a gente identifica Tem que isso? tensionar as relações, né, cara? Tem que gerar intimidade. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, a galera se assusta de eu responder todas as mensagens que eu recebo. Aí os caras falam assim, cara, como? Eu falo, mano, eu gasto tempo, realmente. Eu podia fazer outra pessoa fazer isso pra mim. Eu gasto tempo, mas eu acredito que isso é importante, isso dá fruto. Já aconteceu de gente pegar e falar, cara, vou passar em Uberlândia, onde eu te vejo? Ah, vem aqui em casa. Aí o cara, como assim? Só que isso é uma via de duas mãos, né? E eu acho que a gente precisa aprender a viver isso, porque na mesma medida em que eu dou a minha intimidade, eu ganho autoridade também para tomar da intimidade. Né? Porque vagabundo não chega fechando a geladeira da minha casa com o pé e depois vai achar que vai sair dessa ileso. Então, eu acho que às vezes o problema dessa religiosidade que não vive essa metanoia é que ela é só litúrgica. Ela não tensiona a relação. Nesse tensionamento, a gente já faz a porta ficar estreita. Pô, o cara que não quer, mano, que tenha áreas na vida dele que seja tocada, ele nem chega muito perto. Porque sabe que a gente não tem gaveta, né? E falar disso que o Daniel falou aí, é algo que eu carrego para a minha vida, por conta de trabalhar na rua e também ter os nossos irmãos dentro da comunidade de fé. É aquela parábola de Pedro e João e não templo. Isso eu acho muito interessante. Existem aquelas pessoas que sempre vão botar o coxo na porta da igreja. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão colocar o coxo na porta da igreja. Mas a disponibilidade de Pedro e João, né, se tratando daquelas questões de que não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho te dou, levanta e anda, é muito, muito, muito interessante quando os versículos seguintes falam que pegando pelas mãos, isso é o contato, isso que o Ari acabou de falar, eu acredito que esse contato, o firme, né, a mão com mão ali, o braço, de você ajudar a levantar, e firmando-se os artelhos. A Bíblia fala que firmando-se os pés, firmou os pés daquele homem. Esse contato que a gente está falando sobre a igreja, da questão do relacionamento de um novo convertido, é isso que o Ari acabou de falar. Está disposto a expor toda a sua vida, mas também é aquele negócio, né? Saber expor não é para qualquer pessoa. Tanto que, firmando-se os artelhos, ele entrou dentro do templo correndo, ele ficou com os seus pés firmes. A gente sabe que, infelizmente, durante muito tempo, a gente vai ter aqueles irmãozinhos que dá aquele migué, né, bicho? Ainda tá com o pé quebrado ainda, não tem vontade de firmar os artelhos, porque firmar os artelhos é você tomar decisões de algumas coisas que você mesmo vai fazer, criar os seus próprios passos. Você vai começar a caminhar. Então, essas questões que eu vejo, né, desse olhar aí de um novo convertido, até mesmo na igreja. Existem pessoas que acreditam, Daniel, você não é diferente, eu não sou diferente de você, eu sou nascido e criado no evangelho também, bicho. Não vou falar para você que sou nascido e criado na igreja, não nasci na igreja, que eu nasci no hospital, como você bem fala, né, e aprendi isso com você, né? E a gente lidar com essa religiosidade de muitas pessoas que dizem que eu tenho 30 anos de evangelho. Não, você pode ter 30 anos de crente, bicho, mas de evangelho, seus pés não estão firmados, seus artelhos ainda não estão firmados. Por quê? Porque há uma mudança depois dos pés firmados. Como o Ari falou, como o Rafa falou, e como você sempre tem falado, eu tenho acompanhado, é um privilégio estar com você também aqui. Poxa, demais. E essa questão de firmar os artelhos é que precisamos trazer para a igreja. A igreja precisa, a igreja, né, que uns falam que somos nós como cristãos precisamos firmar os artelhos dos nossos irmãos. É isso. É isso. Cara, o que eu vejo é o seguinte,
né? E uma tecla que eu tenho sido muito, acho que até repetitivo nas minhas redes sociais, é falando da questão dos relacionamentos. Cara, a relação entre os irmãos às vezes vai ser atritada e a gente tem que ter maturidade às vezes para dar um com a mão na cara do outro, se arrepender, pedir perdão e continuar na caminhada. Se isso for pela coerência, então vamos embora. Só que o que acontece? A gente às vezes não tem comunhão suficiente. E essa falta de comunhão faz com que a gente não consiga enxergar. Então, por exemplo, como é que eu vou chamar o camarada de irmão se eu não sei nada sobre ele? Mas eu estou falando, não, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão, está caminhando comigo. Mas eu não sei se ele está bem, não sei se ele precisa, não sei onde ele mora, não sei se passa por dificuldade, não sei. Por quê? Porque não me interessa. Então, a gente não tem um relacionamento como uma família, certo? E, às vezes, o que acontece é essa relação se dando pela estrutura acaba se tornando uma relação de uso. Ou seja, eu estou perto de você porque você tem algo a me oferecer. Seja algo palpável, algum tipo de status. Então, isso não gera a intimidade suficiente para que você possa olhar para aquele ser humano ali, poder entender aquele cara, entender a demanda dele, o que ele está vivendo e passando, para você poder atuar. Então, as relações elas são superficiais. Quando a gente aprofunda a relação, foi o que o Ari falou, aprofundou a relação, você sabe quem está contigo ali porque só está querendo ganhar um like, porque só está querendo tirar uma foto, está dando aquela babada de ovo porque está querendo algum tipo de destaque que tu pode oferecer. E você sabe também quem está com você por você. Quem está com você por você. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar nessa questão de relacionamento. A vida relacional da igreja, ela precisa melhorar. Eu vejo o pastor hoje defendendo o direito de não se relacionar com os irmãos e de ser pastor, irmão. Eu fico, cara, não tem lógica você ser pastor e não querer se relacionar com gente. Vai fazer outra coisa, bicho. Você está gerando uma igreja que não vai se relacionar também. E é o que a gente vê hoje. Por exemplo, tem pastor que até hoje não conseguiu fazer nada fechado para a igreja no contexto online, nesse momento de pandemia. Mas tem feito a rodo para fora. Mas não mandou uma mensagem, não procura saber se os membros estão bem, se estão precisando de alguma coisa. Não faz. Por quê? Porque não interessa. Interessa é jogar essa gama toda para fora, porque eu alcanço mais gente. Então, assim, por exemplo, o Ari foi um cara que me surpreendeu pra cacete, mano. E eu acompanho o Ari, pô, já tem tempo, já tive na igreja do Ari, a gente já pude expor uma situação junto no momento da conferência, mas é o cara que eu mando mensagem e fala comigo, pô. E tem gente de perto que eu mando mensagem, um mês se passou, 2 meses se passaram, 3 meses se passaram, eu falei, ué, mano, como assim? E assim, como que esse cara vai falar na minha vida? Não vai falar, bicho. Não vai falar. Como é que eu vou depositar a minha intimidade na mão de alguém que não se relaciona comigo? Que eu não consegui gerar uma relação madura de confiança para que eu possa realmente me expor e me abrir sem medo de ser feliz. Mesmo que seja para tomar uma bronca. Não rola. Eu acho que a gente precisa melhorar as nossas relações quanto irmãos, tirar desse aspecto litúrgico, que tem que parecer bonito falar Jesus te ama e eu também, e trazer isso para a vida real. Mano, tu tá quebrado, tá caído, tamo junto, vambora, se levanta aqui. Ah, tu gosta da sacanagem, tu vai tomar uma surra porque tu precisa melhorar. Se o cara não se converter na palavra, vai se converter na paulada porque decidiu andar junto. E é isso. Agora, como é que a gente faz isso num contexto onde as relações elas são fragilizadas? Não rola, porque não tem profundidade e maturidade para continuar junto quando recebe uma palavra dura por algo errado que fez, mesmo que em amor. Então, acredito que tudo isso se dá através da profundidade, sim, das relações.
e por enquanto é só isso. Tem mais alguém? É aquela questão de falar de a diferença, né, entre quem te apoia e quem se apoia em você, né? Existem pessoas que, de repente, elas se apoiam em você e outras te apoiam, né? Acredito que nesse tempo, depois dessa pandemia aí, para algumas pessoas vai ser diferente. Eu acredito para nós que estamos aqui, nós estamos lutando para que isso venha a ser diferente. Mas para muitas pessoas, simplesmente só se passaram 3 meses cada um dentro das suas casas, estavam desesperadamente loucos para voltarem para suas igrejas, voltarem aos seus cultos presenciais, continuarem com os seus mesmos costumes de anos, de sempre, e que, na verdade, vão continuar as mesmas coisas. E, na verdade, falam ainda de um tempo novo. E que, na verdade, de novo, não tem nada, né? Simplesmente teve só umas férias do tempo fechado, né? E assim caminha a humanidade. Mais alguma pergunta? Ari, se quiser acrescentar mais alguma coisa aí, ou corrigir alguma bobagem que eu tenha dito, sinta-se à vontade. O Wallace comentou aqui também no chat, né? Numa igreja onde não vemos empenho por parte da liderança em promover os relacionamentos e trabalhos externos, como podemos agir para ajudar, né? Eu gosto desse conceito, o conceito de ajudar, entender que a responsabilidade é de todos nós. Então, nesse aspecto, sim, né? A igreja somos nós, mas de fato é a partir do indivíduo assumindo a sua responsabilidade para com o todo, né? Como o Daniel falou. Eu acho, gente, que essa expectativa de que os relacionamentos vão acontecer de cima para baixo, no sentido institucional para as pessoas, é uma utopia totalmente furada. Totalmente furada, honestamente. É muito mais natural que isso aconteça de baixo para cima, no sentido de que assim, é um cuidando de um e depois isso se torna um movimento, no sentido de que a gente começa a ver como o outro está vivendo, desejar isso também, e aí você começa a achar alguém na vida da comunidade para ter a mesma natureza de relacionamento que você viu na vida do irmão. Então, essas questões relacionais têm que acontecer assim. Então, às vezes o pessoal fala assim, mas na igreja tal tem pequeno grupo, célula, o nome que quiser usar. Aí na outra não tem. Falou, mas aqui não tem, que eu saiba, também não tem proibição das pessoas se reunirem na casa umas das outras para orar, para ler Bíblia junto, para fazer um estudo, qualquer coisa do tipo. Então, tá vendo? Essa é a mentalidade de gado que a gente tem. Que a gente parece que precisa de alguém tocando berrante, dizendo que a gente tem que reunir para a gente reunir. Dizendo que a gente tem que virar pro irmão e falar, você é lindo, quando é até mentira, né? Para a gente poder dizer alguma coisa que abençoe o irmão. Então, temos que pensar em microações que expressam essa natureza da igreja. Então, gente, isso revoluciona as práticas da igreja. Quando a gente começou, que foi o embrião do ministério, que hoje eu sou pastor, eu estava numa igreja que não tinha tolerância a um monte de coisa. E eu descobri que a igreja, por exemplo, assim, eles não deixavam os jovens, né? Na época eu era jovem, faz mais de 20 anos isso, irem, por exemplo, em acampamento de outras igrejas. Né? Se o pastor soubesse que você foi no acampamento de outra igreja, dava até uma disciplina. Aí eu descobri que havia um jeito de burlar a regra, né? O que eu fazia? Eu ia nos acampamentos de outras igrejas, via tudo que tinha de melhor, era um garimpeiro de virtudes naquilo lá. E aí, quando eu voltava, eu já marcava uma reunião com o pastor. Aí, a hora que eu sentava com o pastor, eu falava, pastor, seguinte, fui na reunião da igreja, fui no acampamento da igreja tal, e lá eles fizeram isso. Nós precisamos fazer isso aqui no nosso acampamento também. Aí, olha só, cara, o pastor travava. Porque ele via que a gente estava remando era a favor, não remando contra. Entendeu? Eu nunca tomei disciplina por absolutamente nenhuma dessas coisas. Muito pelo contrário. A gente ia agregando. Então era isso. Eu reunia com os meus amigos e a gente estudava a Bíblia mais do que aquilo que a igreja já propunha. A gente promovia comunhão em honra, né, zelando uns pelos outros, mais do que a igreja propunha. Então a gente não precisava do culto de jovens. Que, aliás, era uma coisa que ainda era embrionária na igreja ali que eu fazia parte, né?
Que o pessoal, por que culto de jovens é no sábado, né? Para o jovem não ir para balada. É uma coisa que, na verdade, pouca gente para pensar. E a gente, antes de ter grupo de jovens, já era gente que estava se relacionando com a vida no mundo, de modo que a gente era responsável uns pelos outros. Então, essa preocupação a igreja não precisava ter. Aí quando chegava um cara da mesma idade, novo convertido, o que o pastor falava? Não, coloca aqueles caras ali. Véio. Por quê? Porque esses caras andam no meio das trevas, mas eles não se corrompem. Primeiro, eles não vão sozinhos, eles estão juntos. Porque fazer evangelismo nos lugares que a gente fazia aos 17 anos de idade, sendo novo convertido, o pastor só deixaria se fosse louco. Então, por que isso se tornou a nossa prática? Que a gente foi ganhando o coração dos nossos irmãos. Então, eu acho que é isso, pensar em microações. Nunca pense na sua igreja, por exemplo, Wallace, e falar assim, vamos montar um projeto para trabalhar com prostitutas. Mano, isso é uma bomba, velho. Agora, a gente podia juntar 2, 3 amigos e falar assim, ó, vamos adotar uma a partir de nós. E uma boa dica, dá glória pro pastor, velho. Dá a escola sacerdotal para ele. Vou explicar como é que funciona isso. Você vai lá e faz o negócio. E se alguém pedir para você dar testemunho na igreja, você dá o testemunho do que Deus moveu no coração de vocês, conta tudo que Deus fez para que a igreja se sinta constrangida a querer ajudar, a querer, às vezes, agora vamos adotar mais um, né? E aí você termina o discurso falando assim, não, eu queria agradecer ao pastor tal, que graças a ele a gente tem liberdade e espaço para fazer isso aqui. Aí você fala assim, cara, mas como assim? É desse jeito, mano. Velho, eu não Eles tenho gostam. Mano, é isso que ele quer? Ele quer a estola sacerdotal e o cajado? Pode ficar na mão, mano. Não me atrapalhando, entendeu? Se ele entende que essa é a vocação dele, ele que se resolve com Deus. É isso. Teve outra pergunta aí no chat, mas eu não estou conseguindo enxergar ela aqui. Acho que era sobre o que não se deve fazer na igreja, porque viu o pastor fazendo e achou errado. Alguém consegue ler aí? Porque daqui eu não estou vendo. Também não estou vendo essa, não. Subiu aqui na frente do celular. Deixa eu ver aqui, acho que foi só para mim mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O que não deve ser feito dentro do lugar onde nós, a igreja, se congrega, porque meu pastor fez uma coisa que eu não achei certa. Eu não sei, é complicado. Talvez ele tenha tido direção de Deus, não sei. Na minha Mas o que mais fazem hoje é isso, né? É ficar difícil falar. Eu não sei o que ele fez, né? Para dizer se é certo ou se é errado. Se, tá dentro se ele da comeu palavra... uma irmãzinha casada, ferrou. Eita, aí, ó, o Daniel falou. Dentro da igreja. Eu pensei que o Ari ia falar, mas o Daniel falou antes. Lembra aquele do Fantástico, mano? Vai lá, pega uma mulher e adultera. Eu vi isso aí. Meu irmão... Cara, tem muitos desvios, né, cara? Tem gente metendo a mão em dinheiro, tem gente metendo a mão nos outros, tem gente metendo a mão nas irmãs. Tá tenso. Caminha de conformidade com a palavra e busca ter uma vida justa. Não tem muita receita para isso. Acho que o problema é quando a gente também fica usando as pessoas dessa forma, como espelho, né? Não é... Porque o cara é líder, você tem que fazer tudo que ele faz, da forma que ele faz, né? A gente tem que imitar Jesus, não o pastor. O pastor é falho também, né? É isso aí. Eu vejo gente que é assim, eu pego algumas pessoas e vejo o que elas realmente querem quando eu chamo para o compromisso. Porque eu vejo gente aí taxando tudo. Isso é errado, aquilo outro é errado, fazer desse jeito é errado, errado, errado. Eu chamo, vem fazer junto, vamos embora, cadê? Some todo mundo. Então, na verdade, não queria melhorar nada, não quer ser agente de transformação, não quer ser resposta de oração, não quer fazer parte do processo, quer viver de apontamento. Então, esses daí também tem que tomar umas cajadadas para poder melhorar. Não, e me ajuda, né? Me ajuda, assim, anda junto. Não me deixe sozinho,
Vamos errar junto e acertar junto, porque essa posição também, onde a gente terceiriza a responsabilidade e depois fica sendo também juiz de valor das coisas, é muito complicado, velho. Tanto que os caras falam assim, eu entendi que eu deveria plantar uma igreja. Essa é a coisa que eu mais escuto, né? Aí eu viro pro cara e falo assim, beleza, com quem? Aí o cara, como assim? Eu falei, você quer ganhar o mundo e você não consegue ganhar um outro pastor, cara, pra estar junto com você nessa mesma visão? Pelo menos pra vocês errar junto, velho. Pra vocês cuidar um do outro e não cair os dois no buraco, né? Então é complicado. A galera quer solução pronta sem ter trabalho. Não quer meter a mão junto para poder fazer, não. É complicado porque fica uma turma aí fazendo juízo de valor. E não adianta. Aquela galera da internet, então, às vezes se torna insuportável. Tem palavra para todo mundo, mas você vai ver a prática, é um lixo. E na verdade, coisa que o Ari estava falando aí, né? Eu acredito que a gente passou por isso, né? Eu também venho de uma família tradicional. Nós temos tudo para não errar. Acho que você errou. Temos tudo para não errar. A gente acaba. Hã? Acho que você errou e congelou. Deu uma travadinha aí, repete. Tá, voltou, beleza. A gente, né, que fomos, acredito que, poxa, para o Ari falar que o culto de jovem era sábado e que não podia isso num retiro, eu sou da época também de não poder jogar bola, que era pecado e tal, e muitas coisas que a gente via que não tinha nada a ver. Mas hoje nós temos tudo para caminhar do modo certo. Eu acredito que, como nós aqui, o Daniel, o Rafael, o Ari, alguns pastores, de repente, estão até nos assistindo aqui para, de repente, botar até a nossa cara na internet, né? Temos tudo para não errar, mas, infelizmente, tem uma galera hoje que faz tudo para errar, meu irmão. Faz tudo errado. É isso que você falou, é a galera da internet, entendeu? É a galerinha que vai lá, faz o drive-in, meu irmão, e bota o carvão no bolso, e usando o nome do evangelho, e tantas outras paradas que tem por aí, é o que você acabou de falar, né, Rafa? Eu tô no Zoom aqui, ninguém paga nada, e tem uma galera que já começou, meu irmão, só para entrar na sala é um galo, no mínimo um galo por mês. No mínimo um galo por mês. Então a gente tem tudo para fazer algo certo. Por exemplo, hoje, as pessoas, isso que o Ari falou é muito interessante. As pessoas têm preocupação de ganhar o mundo todo, mas hoje eu tenho uma realidade aqui na minha vida. Eu congrego numa comunidade de fé aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mas o meu pastoreio hoje tem sido diário com a minha esposa e minha filha, cara. A primeira pergunta que foi feita aí foi da minha esposa, entendeu? E aí eu falei, caramba, pergunta de monstro. Falando de religiosidade, algo que a gente lidar com isso. Eu vivo numa cidade hoje aqui no meu município que só em menos de um mês teve 3 casos de pastores abusando sexualmente de pessoas há muito tempo. E aí, como é que fica? E aí você fala que você é pastor, você pertence a uma igreja, as pessoas já olham assim, acabam te julgando da forma que todo mundo é errado. Mas vê, de repente, um Ari de uma forma mais despojada, né, com falar dele que é reto, papo reto, que eu ainda fico meio melindroso para falar, né? Mas o que falta é isso, a humanidade. Na verdade, a palavra se resume nisso tudo. A humanidade. Somos seres humanos e que nós somos sujeitos a todas essas coisas. E a gente precisa realmente rever essas situações nesse tempo aí. É isso, pessoal. Tem mais uma leitura aqui. Deixa eu passar aqui. Deixa eu só abrir se meu computador ajudar. Vamos lá. Porque na igreja dos outros, a igreja não tem o confronto consigo mesmo. Porque lá só a vitória. Eu e minha mãe aprendemos muito mais o evangelho por esse confronto da Bíblia. Isso que nos colocou... Calma aí. Tá ruim aqui, calma aí. Só vitória. Eu e minha mãe aprendemos muito mais o evangelho pelo confronto da Bíblia. Isso que nos colocou no caminho certo.
Vocês acham que eu posso estar equivocado a pensar assim? E aí? Olha, gente, é óbvio que é a Bíblia, o confronto e o ensino e tudo mais, que no final vai fazer toda a diferença na vida da gente. Mas a gente tem que entender alguns contextos também, para que a gente não atire nas pessoas, né? Ao invés da gente resolver o problema, a gente também não entende que o pastor também é um irmão. Então, por exemplo, uma coisa que tem acontecido nos nossos dias é que nós terceirizamos uma série de responsabilidades na figura da liderança da igreja. Então, a gente pega tudo aquilo que era nossa responsabilidade e fala que a liderança tem que fazer. Por exemplo, pastoreio. Fala, mas o pastor... Não, o pastor é o mais instruído, experiente e por aí vai. Mas o pastoreio, meus irmãos, é responsabilidade de todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa, alguma virtude que pode repartir, que pode cuidar da vida do irmão. Não interessa se o cara converteu ontem, ele já tem que ter uma postura responsável para com o irmão. Né? Então, a gente não pode terceirizar tudo. Outra coisa, atividades que envolvam qualquer tipo de serviço litúrgico ou de ação social. Em Atos 6, a gente vê os próprios apóstolos ali, principalmente Pedro, se levantando e falando sobre o ministério diaconal por conta disso. Ele fala assim, não é justo, não é digno que a gente abandone o ensino da palavra e as orações para servir mesa. E ele não está dizendo que servir mesa não era importante. Falou, levantem entre vocês 7 homens de bom testemunho, aí começa o ministério diaconal. Né? Então, se a gente empurra um tanto de responsabilidade que é nossa na liderança, depois a gente vai cobrar dos caras que talvez eles não tenham se dedicado ao ensino reto da palavra e tudo mais, então um pouco dessa culpa é nossa também. A mesma coisa, outra pressão que há sobre o pastor, crescimento. Galera fica assim, não, porque a igreja não cresce, a igreja não evangeliza. Ué, gente, mas isso é culpa do pastor também? A gente devia botar o pastor no lugar dele, virar e falar o seguinte, faz o seguinte, você cuida de fazer um sermão bom. Tem até uma piadinha, né? Que o cara chegou pro pastor e falou assim, ô pastor, quanto tempo você gasta para preparar o sermão, né? Ele falou assim, não, eu venho preparando o sermão entre o caminho de casa e aqui na igreja. Aí, como era a igreja que pagava o aluguel dele, né? Eles pegaram e mudaram ele para uma cidade próxima, para ficar mais longe, para ver se o sermão chegava um pouquinho melhor, né? Então a gente devia empurrar o pastor às vezes para falar assim, olha, cuida disso, mas faz o seu melhor e deixa que dessa outra coisa que eu cuido. Deixa que eu e meus amigos vamos cuidar do evangelismo, deixa que o pessoal do louvor vai cuidar do louvor, que o pessoal da ação social vai cuidar e a gente vai dando honra uns aos outros nessa coesão do ser igreja, né? Agora, do jeito que as coisas vão, onde tudo é pressionado na liderança e depois, quando dá errado, a gente culpa a liderança, meus irmãos, na boa. Aí, por isso que tanto pastor desiste, porque não aguenta essa pressão. É desleal. Respondido? Eu não vou falar não, porque eu comungo da mesma ideia do Ari. Eu creio nisso. Às vezes a gente mira em um e atira, né? Mas se cada um fizer o seu papel, na verdade, um acaba estimulando o outro, né? Eu só acho o perigo do púlpito a questão do ensino e da prática para não viciar aqueles que estão chegando. Mas se você tem maturidade na fé, mano, você também é um desenvolvedor. Você também é uma pessoa que está ali para poder agir no corpo, não é para ficar estático esperando. Né? E eu acho que a gente às vezes fica muito estático esperando. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa começar. Começa pequeno com alguém, faz, mostra que está fazendo, chama para perto e assim a gente começa a envolver os outros. Eu vou encerrar mais essa e vou abrir a sala para vocês aí. Beleza? Tem só alguns segundinhos aí. Vamos lá.